Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre variáveis em pesquisas científicas, atributos que serão avaliados em uma amostra pesquisada. As variáveis podem inicialmente serem divididas em variáveis qualitativas e quantitativas. As qualitativas, elas podem ser subdivididas em variáveis categóricas e variáveis de escala. As variáveis categóricas, por sua vez, podem ser subdivididas em variáveis dicotômicas, variáveis politômicas e variáveis de dummy. A dicotômica é aquela que é 0 ou 1, tipo sobreviveu ou morreu, sucesso ou insucesso. As politômicas podem caber maior número de categorias, tipo pouco, moderado ou muito. Tipos de avaliação para um determinado, por exemplo, densidade e número de células visualizadas em um campo microscópico. Então, é uma variável subjetiva, né, categórica, que vai ser dada pelo avaliador. Variável de dummy é uma variável, na verdade, é uma adaptação, é uma variável numérica que é adaptada para uma variável categórica. Por exemplo, decidido comparar o sucesso do tratamento endodôntico de dentes que tenham menos de 10 milímetros com dentes que tenham mais de 10 milímetros. Bem, o comprimento do dente é uma variável numérica de comprimento, morfométrica, né? Mas aí está sendo dividida em os dentes vão ser divididos em dois grupos, com menos e com mais de 10 milímetros. Então, dessa forma, você categorizou a partir de um dado numérico. Então, é um método da variável de dummy. Bom, a variável de escala, ela pode ser variável nominal e variável ordinal. A nominal, inicialmente essas duas. A nominal é quando você não, tem uma variável que não é numérica, você vai ter um nome para dar para aquela variável. Por exemplo, sexo, masculino, feminino, sexo biológico. Etnia, preto, branco, amarelo, pardo, né? Opção religiosa, né? Católico, evangélico, budista, né? Muçulmano, enfim. Outra, você vai ter ali a tipo sanguíneo, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, né? RH positivo, negativo. Então você não tem nenhum ordenamento e nenhum número para isso. Já a variável ordinal pode ser colocada aqui nesses termos como uma variável que não tenha número, mas que cabe um ordenamento, uma ordem de posição. Por exemplo, dor, maior, menor, muito forte. Então, a intensidade pode ser avaliada numa escala de dor e você pode dizer quem tem mais, quem tem menos. Qualidade de vida, quem tem melhor, quem tem pior. Então, você consegue posicionar as pessoas em uma avaliação por ordem, não necessariamente por número. Bom, aí você ainda pode colocar por ordem e usando números as variáveis de intervalo e a variável de razão ou de proporção. Bom, a variável de intervalo ela vai ter um número. Você pode dizer que teve um número maior, um número menor, então você pode até ordenar, mas assim, você não vai ter um intervalo para dizer quando é o número inicial, você não tem um número inicial. Vou dar um exemplo. Em uma corrida, uma pessoa chega numa maratona com 2 horas. O segundo lugar chegou com 2 horas e 5 minutos, então 5 minutos depois. O terceiro lugar, 15 minutos depois. O quarto lugar, meia hora depois. Então você tem um número, você pode até comparar que um foi maior, que um foi menor, né? Mas, assim, não dá para dizer que foi 2 vezes mais rápido, você apenas dá para dizer que houve uma diferença e um número seco para dizer a diferença entre o primeiro e o segundo, terceiro, assim sucessivamente, dando, assim, até um ordenamento. Já na variável de razão ou proporção, você vai ter um intervalo, onde você vai ter o início e o fim do intervalo. Então, amplitude térmica de 10 a 20 graus, né? Hoje, amanhã, a amplitude térmica foi de 10 a 30 graus. Então, a amplitude foi 10 graus, no outro dia a amplitude foi 20 graus. Dá para dizer que um dia foi 2 vezes mais, foi 2 vezes maior do que no dia anterior, ou o dia anterior foi a metade do dia posterior. Então, você pode fazer essa comparação. Você pode fazer temperatura, faixa etária, intervalo de tempo, né? Tudo isso na razão de proporção. A diferença, você vai ter um número inicial, um ponto de partida nessa medida, desses intervalos.
As variáveis quantitativas, ou numéricas, elas podem ser divididas em variáveis discretas, enfim, e variável contínua. A variável discreta não cabe aí o fracionamento, o número sempre será inteiro. Na variável contínua, você tem aí a possibilidade de ter fracionamento. Na variável discreta, por exemplo, glicemia. Glicemia, você vai ter glicemia, por exemplo, 70 miligramas por decilitro. Você não tem 70,2, né? Você não tem. Na variável contínua, cabe aí o fracionamento. Por exemplo, hemoglobina glicada, você tem 5,5, 5,6. Então, por cento de hemoglobina glicada. As morfometrias, medidas de comprimento, cabe aí, por exemplo, 10,7 milímetros, ângulos, 3 graus e 2 minutos. Então, você pode ter um fracionamento na variável contínua. Lembrando que, quando você pega, por exemplo, o exemplo que eu dei, a glicemia, então, se você pega várias pessoas que mediram glicemia e faz uma média, nessa média você pode ter ali um valor fracionado, mas na obtenção do resultado de cada pessoa, o valor é inteiro. Por isso que é uma variável discreta. Numérica, sim, mas discreta, sem fracionamento. Relação entre as variáveis, né? Então, as variáveis podem ser variáveis dependentes e variáveis independentes. Vamos começar por essas duas. A variável dependente é a variável de resposta, aquilo que está sendo avaliado, aquilo que vai variar efetivamente. A variável independente vai ser estável, por exemplo, por isso que é chamado de grupamento. Você vai ter o grupamento, por exemplo, dos sexo masculino e feminino. Aí você vai avaliar no sexo masculino e feminino a taxa de colesterol. Então, como vai variar a taxa de colesterol em homens e mulheres? Então, o colesterol é a variável dependente, né? Você pode ter como independente também uma condição de saúde, por exemplo, diabéticos e hipertensos. E aí você vê, por exemplo, mortalidade. É uma variável dependente. Então, quem morre mais, diabéticos ou hipertensos? Bom, aí você tem ali um valor, variáveis fixas, que é o diabético e o hipertenso, e a variável que vai mudar, né? Dentro da sua pesquisa, você vai buscar, no caso, a mortalidade ou qualquer outro fator que queira ser buscado. A variável moderadora, ela vai interferir, ela pode interferir entre a variável independente e a variável dependente. Por exemplo, condição social, né? Nível de instrução, analfabetismo, né? Pode ser, por exemplo, você vai ter uma pessoa tratando uma infecção. Aí tem o sexo masculino e o sexo feminino, por exemplo, e o tratamento da infecção. Aí no meio ali, por exemplo, ter mais homens analfabetos que mulheres. Então essa é uma variável moderadora que pode, por exemplo, complicar o entendimento da receita nos homens e causar um resultado diferente nos homens em relação às mulheres. Então, isso precisa ser checado, se existem variáveis que possam estar interferindo naquele resultado. É um exemplo apenas. Variáveis estranhas, ou variável estranha, é uma condição inesperada, que não estava ali sendo contando com aquilo. Por exemplo, mais uma vez, homens e mulheres, idosos fazendo tratamento de osteoporose, tomando a medicação e sendo avaliado através de tomografia a densidade óssea. E aí uma pessoa vai e leva uma queda e fratura o osso que está sendo avaliado, a tíbia, por exemplo. E aí, aquela fratura pode comprometer a avaliação da densidade. Então, isso é uma variável estranha, inesperada, a queda e a fratura. Então, é uma condição que não estava contando com isso e pode, claro, interferir no resultado, a variável estranha. Mas as duas variáveis aqui importantes é a independente, de grupamento, e a dependente, que vai ser aquela que está sendo buscada a resposta. Prioridade de variáveis em uma pesquisa. Bom, a gente vai colocar aqui a variável primária, obviamente, primária, prioritária. Ela tem que ter uma relação íntima com a pergunta de pesquisa, com o objetivo da pesquisa. Ela tem como principal função responder à pergunta de pesquisa. Por exemplo, pessoas que fumam têm maior risco de ter câncer de pulmão, a variável primária é câncer de pulmão, né? Pode ser assim, a pessoa que tem câncer de pulmão
pode ter um desfecho fatal, morte, então a variável primária seria mortalidade, né? Então, você vai responder a pergunta com aquela variável. Se essa variável não for significante, se o intervalo de confiança não estiver, bom, dando um resultado que possa se usar como uma resposta da pergunta efetiva, aí vocês vão ter as variáveis secundárias, que também já foram, obviamente, pré-selecionadas e avaliadas também. Só que essas variáveis secundárias, elas são menos diretas. Por exemplo, olha, mancha no pulmão. Não quer dizer que a pessoa vai morrer porque tem uma mancha no pulmão, mas ali é uma condição que pode ser um preditor, né? Que possa evoluir para uma situação mais grave. Então, é uma variável secundária. Não consegue responder à pergunta de pesquisa, mas dá uma ideia, né, do que pode acontecer. E um replanejamento sobre a pesquisa possa ser feito. Variáveis complementares, elas não respondem de forma nenhuma à pergunta de pesquisa, mas elas dão, assim, dados sobre a amostra que possa ajudar a entender a situação global, mas não vai ter ali uma resposta nem total, nem parcial da pergunta de pesquisa. O papel das variáveis no binômio causa-efeito. Bom, aí a gente vai ter aqui o fator determinante, pode ser uma variável, óbvio, sim, e o fator determinante de uma doença é aquela que vai causar a doença, né? Causar, olha, um trombo que entope um ramo arterial que vai impedir que tenha sangue e ali vai causar uma isquemia, seja no cérebro ou no miocárdio. Uma bactéria causadora de doença periodontal, uma bactéria causadora de cárie. Então, são os fatores determinantes, aquelas bactérias, aquele trombo, por aí vai. Os fatores predisponentes são fatores que vão favorecer que possa acontecer o evento, né? Por exemplo, uma retenção de placa, sujeira literalmente na boca, presença de uma condição de dente mal posicionado que dificulta a higienização da pessoa, a pessoa não consiga passar o fio dental, escovar os dentes. A pessoa que come muita gordura hidrogenada, né? Então, tem fatores predisponentes para doença de gengiva, para cárie, para doença coronariana ou doença acidente vascular cerebral. Então, são fatores que predispõem a condição genética também, pode ser ali você tem uma tendência a maior quantidade de colesterol no sangue, né? Fatores que vão facilitar que ocorra o evento principal. O fator modificador é aquilo que vai exacerbar a chance do evento acontecer ou a intensificar a própria doença. No caso, por exemplo, da doença periodontal, um diabético. O diabético pode mudar o curso da doença, piorando, né, se não for diabético controlado. Uma pessoa que toma remédio que baixa o fluxo de saliva pode aumentar a quantidade de cáries na boca. Uma pessoa estressada pode aumentar o risco de ter trombos e soltar esses trombos entupirem artérias coronarianas ou cerebrais. E o preditor de risco é aqueles indicativos que o evento possa até não ter ocorrido, mas está sendo encaminhado. A própria presença de placa, de tártaro, de gengiva que sangra, né? Por exemplo, manchas brancas nos dentes, placas ateromatosas nas coronárias, ou nas carótidas, enfim. Então, são condições que podem ali indicar ali um preditor de risco que possa acontecer o evento. Tá? E aí, só para fechar, duas questões que às vezes gera confusão. Variável é igual ou diferente de desfecho? Pronto, o desfecho, por exemplo, morte, o desfecho, a doença, um evento que aconteceu, uma doença, né? Ou morte, ou doença, ela é uma variável, mas nem toda variável é um desfecho. Por exemplo, glicemia, níveis de colesterol no sangue, marcadores de inflamação, eles não são necessariamente a definição que exista um desfecho que aconteceu, mas podem ajudar a entender um desfecho ou contexto. Então, é uma variável. O desfecho é o evento que realmente aconteceu. Por exemplo, morte, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral,
né? Cárie, perda do dente, enfim. Variável é igual ou diferente de parâmetros? Então, os parâmetros são referências de medidas ou referências anatômicas. Parâmetros podem ajudar a definir os limites das variáveis, assim como os parâmetros podem ajudar a definir marcos anatômicos, por exemplo, para tomar medidas. Então, parâmetros não são variáveis, é diferente. Então, espero que tenha esclarecido aqui todas as dúvidas e que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Aproveito para pedir para que vocês cliquem lá no joia, ativa o sininho e se inscreve no canal. Muito obrigado.